terceira parte desse jogo no monastério. Ainda não sei o nome porque não sabemos onde vai. Bom, recapitulando as cenas anteriores, os dois monges de outra localidade, Jacob e Kate, foram para esse monastério na cidade de Malastar, no qual o Damian, ele é o encarregado, ele é o prior. Eu acho que é isso, né? Aquele cara que comanda, que dirige o monastério. Ele recebeu uma carta do seu amigo chamado Damian, e quando eles chegam lá, Damian conta que pelo menos 6 monges desapareceram e que eles não sabem dizer ao certo o que realmente aconteceu. Eles de uma hora para outra tiveram visões de uma criatura horripilante. Em seguida começaram a brotar sangue dos poros do seu corpo, em algumas partes do seu corpo. E assim eles foram, de repente, eles desapareceram, deixando apenas as ataduras e a cama encharcada de sangue onde eles estavam enfermos. As pessoas não sabem efetivamente se eles fugiram dali com medo ou na loucura do que estava acontecendo na sua doença, ou se algo terrível arrastou eles para algum outro lugar. Kate foi dada essa missão a Kate e a Jacob, apesar de Jacob ser novo, ter 17 anos, para descobrir o que realmente está acontecendo. Isso daí é obra de alguém ou isso é obra de alguma coisa sobrenatural? Se for sobrenatural, tentar exorcizar de alguma forma o monastério, e se for alguém do plano terreno, que essa pessoa seja levada à justiça e ser banida ou algo pior. Isso vai depender de quem for aplicar a lei. Eles viram uma cena terrível de um monge que viu essa criatura no refeitório, e em seguida o próprio Jacob viu essa criatura com uma língua grande, bifurcada, um rosto oval, com várias marcas como se tivesse rasgado a própria pele do rosto, os olhos em formato de um diamante opaco que não emite luz alguma, só aquela coisa estática e sem vida. Ele, depois que viu isso, ele desmaiou, foi levado por Kate para o seu quarto e ali estava se recuperando. Porém teve convulsões, começou a ter febre, convulsões, e ele foi levado, e Kate foi buscar ajuda. Enquanto foi buscar ajuda, o Jacob começou também a ter um segundo sinal. O primeiro sinal é ver a criatura, apenas ela ver a criatura e ficar horrorizada com aquilo. E o segundo efeito é o sangue brotar como se fossem pequenas gotículas dos poros da pele, e começa pela testa e depois se propaga pelo restante do corpo. E foi encerrada a aventura aí. Bom, e agora? Como é que vamos começar a cena? Com Kate ou com Jacob? 50 para cima é o Jacob, já que eu vou dizer que 40 para cima é Jacob, já que ele deveria ser o protagonista, mas parece que está perdendo espaço. 72. Jacob, ele abre os olhos, ele está sentindo uma forte dor de cabeça, as mãos dele estão fracas,
Ele fica de lado da cama, ele vê que está tudo escuro, a porta está fechada, o Kate deveria estar na outra cama, mas não está. Ele vê que existem ataduras, ele percebe que existem ataduras na sua testa, nas suas mãos também, parece estar totalmente enfaixadas. E ele percebe que até mesmo a barriga dele enfaixada, quando ele percebe, a barriga dele está coberta de sangue e tá aquele negócio como se fosse uma papa. Ele olha, vê aquele sangue e ele automaticamente se lembra de tudo que aconteceu quando ele chegou aí, da história do Damian, do que ele viu no refeitório e do que ele viu refletido na água enquanto ele lavava as mãos. E assim ele fica terrivelmente assustado. E ele vai jogar um teste de sanidade. Apesar de ele estar entorpecido por tudo que aconteceu, ainda assim vai ser 50%. Vamos lá. Sanidade. Ele passa. 81. Ele segura um grito. Nesse momento ele não grita. Ele percebe que tá noite, uma noite bastante avançada. Uma parte da luz da lua penetra pela janela, a janela gradeada do aposento que ele está. O aposento é pedra, aquelas placas de pedra do chão ao teto. Estamos em uma nova cena, certo? Então a gente vai jogar. O que acontece nessa cena? Um evento inesperado muda o rumo do PJ. Um evento inesperado muda o rumo do PJ. Eu vou jogar o oráculo de ação. Vou jogar o oráculo do horror primeiro. 37. Bruxaria. Eita. Olha o negócio aí se delineando. Bruxaria. Vamos ver o outro. Oráculo de ação, horror. 69. Sucumbir. Bruxaria, sucumbir. Estou desenhando aqui o aposento de Jacob. Aqui está a cama onde ele está. Aqui está a cama onde Kate deveria estar, mas ele não está no momento, está vazia. Essa daqui é a porta que dá para o corredor. Aquele corredor que justamente tem um jardim aqui desse lado. Esse é o corredor. E existem outros aposentos aqui do lado. Aqui estão as coisas de Jacob. Então ele volta a ver aquela criatura exatamente neste ponto. Ela está agachada como uma pantera negra, a língua bifurcada. Ela se dobra um pouco assim pelo chão e se estende até mais ou menos esse espaço. Ela se bifurca e de vez em quando as pontinhas dela se levantam, denunciando que tem como se fosse um buraquinho em cada uma delas.
A criatura ela tá agachada, ela encara o Jacob a partir dessa penumbra. A janela é essa daqui e entra a claridade da lua nesse raio. Então ela não encara automaticamente essa criatura. A porta está fechada, certo? A criatura ela gira a cabeça de forma quase 45 graus para o lado direito. As duas mãos estão no chão, meio que como se estivessem pregadas no chão, firmes. Elas possuem garras nas unhas. As pernas dela traseira estão fixas também no chão. A língua bastante áspera e pegajosa, úmida. Chega algumas gotas da saliva dela caem no chão. E quando ela gira a cabeça assim um pouco para o lado, percebe-se que existe um cabelo grande, ondulado e preto, que sai da cabeça dela e chega até quase a tocar o chão. Ela se aproxima, dá pelo menos uns 2 passos para frente, ficando aqui agora. Jacob está apavoradíssimo. 70% para cima, teste de sanidade. Ele tira 4. Então ele perde um teste de sanidade. Jacob acha que vai sucumbir a essa aparição. A essa aparição drástica. Jacob vai sucumbir. Eu vou jogar 50% para cima. E pelo visto vamos ver se Jacob vai continuar ou se Kate vai assumir. 50 para cima. 39. Jacob sucumbe. A criatura pega uma dos tornozelos dele, fecha com força e puxa ele, fazendo com que ele bata as costas e a nuca no chão. E ele desmaia com esse processo. Jake permanece com vida. A criatura tem alguma intenção com Jacob? Eu vou dizer que 40% para cima tem. 87. Jacob é arrastado para fora do quarto. Ele vê flashes de sua cabeça batendo no chão, quicando. Ele vê uma floresta, como se a visão dele fosse de baixo para cima. Ele vê as copas das árvores se entrelaçando. Ele vê as folhas, ele sente a terra por baixo do corpo dele. E ele... Onde ele é jogado? Ele é jogado em algum lugar. Onde ele é jogado? Eu vou jogar um oráculo normal. Esse oráculo normal tá aqui na frente. Oráculo de ação e elementos de cena. Eu vou jogar esses 3. Oráculo de ação, temas e elementos de cena. Vamos ver o que vai me dizer.
Primeiro oráculo de ação, 48. Reunir. Tema 54. Criatura. Oráculo de elementos de cena 63. Viagem. Jacob acorda. É noite ainda ou é dia? 50 para cima é dia. Não, 50 para cima é noite ainda. Ele acorda, ele está encostado numa árvore. Ele está encharcado de sangue. O sangue meio que ressecou no rosto dele. E na parte do braço dele também, que tinha saído pelos poros dos braços. Ele balança assim a cabeça. Ele escuta o som de algo? Não. 50 para cima. Não, ele não escuta nada. Tá muito escuro. Ele só sente uma árvore por trás dele, meio que dando um suporte a ele. Ele meio que foi jogado ali de qualquer jeito, como se fosse um trapo. Existem várias folhagens espalhadas pelo chão, terra, aquela terra escura. E existe também uma espécie de pedra grande, formando um tipo de um pináculo. Ele sabe que é da mesmo tipo de rocha formada pela montanha. Ele toca-se nela, sente algumas partes lisas, até algumas pontiagudas também. Ele percebe que fez uma espécie de viagem meio que longa durante a noite. Ele vê que está arranhado pelo corpo. E ele parece que está sozinho, aparentemente está sozinho. Ele tem a sensação de que alguém está ouvindo. 18, mas era 50 para cima. Não. Ele olha por entre as árvores, está muito escuro e uma parte das árvores cobre a lua. E ele fica olhando para um lado, para o outro, olhando para um lado e para o outro. E parece não encontrar nada. Ele está muito cansado, está muito exausto, perdeu muito sono. Quando ele pensa em querer dormir, ele escuta galhos se partindo por entre as folhagens. Não existe caminho, ele percebe que não existe um caminho onde ele está. É como se ele estivesse numa clareira. Aqui está a rocha pontiaguda que ele acabara de tocar. Aqui estão as árvores ao redor. Não existe um caminho. Essa parte é um pouco funda, como se fosse uma depressão que vai descendo para esse lado até encontrar nesse paredão. A terra por aqui é escura e bastante fácil de pegar, como se fosse humus. O Jacob está mais ou menos por aqui. E ele escuta passos ecoando, então ele não sabe de que direção está. Ele não sabe que direção os passos estão vindo. Até que a criatura surge, vindo por aqui. Ela vem andando pelos 4 membros
como se fosse uma espécie de escorpião. Os cabelos vão caindo no chão e vão até arrastando algumas folhagens. Existem algumas folhagens presas no cabelo. Ela para por um momento perto de Jacob. Não tão perto de Jacob, tem pelo menos uns 5 metros. Uns 5 a 10 metros de distância um do outro. E ela fica com aquela cabeça virando de um lado para o outro, como se estivesse examinando ele de longe. Ele agora, ainda assim, o clima está bastante soturno e ele não consegue identificar ela por completo. Ele sabe que é uma espécie de criatura feminina. Existe um pouco a protuberância dos seios na parte da caixa torácica. A criatura aparentemente está nua, mas não existe sexo nela. O sexo não é tão aparente. Jacob levanta a cabeça e diz: quem é você? Você está levando todos os monges para fora daqui? E a criatura balança a cabeça assim de um lado para o outro, como se ela fosse um robô autômato, aqueles robôs que você precisa dar a corda para se mexer. E é assim que a cabeça dela fica, de um lado para o outro. A língua parece uma cobra, uma jiboia caindo assim por entre as pernas dela. E a língua começa a ir para frente, começa a fazer movimentos ondulatórios e fica espalhando um pouco da terra e das folhagens secas que tem ali, fazendo aquelas zoadas. E agora vou jogar um oráculo de cena, já que mudamos de cena. Três. Algo é retirado. Algo é retirado. Vamos lá, voltando. Caiu escuridão e miasmático. Miasmático é algo brejoso, lameado, pantanoso, alguma coisa do tipo. E algo foi retirado. Algo foi retirado da cena. Neste momento, a criatura ela faz um movimento brusco com a cabeça para um lado e se joga por entre a floresta como se estivesse fugindo, abrindo um vão assim entre os galhos e entre os arbustos. O Jacob fica sem entender aquela atitude. Ele, como está muito fraco por conta do sangue, ele se lembra das palavras de Damian. As palavras de Damian diziam: sim, as pessoas morriam entre 1 a 2 dias no máximo. Então, Jacob sabe que não tem muito tempo de vida. Ele precisa saber o que está acontecendo, como reverter isso. Por um acaso, o meneio da cabeça daquela criatura foi o chamando para algum lugar? Ele balança a cabeça. Ele tira um pouco das ataduras que estavam na testa, nos braços dele, nas mãos dele, e deixa cair no chão. Ele tira até um pouco da túnica, que ele veste pelo menos umas 2 túnicas, uma por cima da outra. Ele tira uma das túnicas para respirar melhor e não ter tanto peso. E ele começa a caminhar, mesmo aos trôpegos. Ele é extremamente pálido. E ele fica andando para um lado e para o outro. Ele coloca a mão assim por entre as árvores, fica separando os galhos. Ele até tropeça alguns momentos e cai. Ele está indo justamente atrás da criatura.
Ele vai se aproximando cada vez mais, até que ele percebe que o chão está ficando cada vez mais enlameado, lamacento. Ele sente aquele cheiro de pântano subindo nas suas narinas. Ele olha meio que assustado, ele já percebe que a textura das árvores e do cheiro e do som começa a mudar. A textura está mais... o caule das árvores está mais cheio de musgo, estão mais úmido, o clima está mais úmido. Escuta mais o coachar das rãs. A lua, ele chega até um determinado momento em que ele continua na caminhada, se apoiando nos galhos. Ele pega até uma vara de madeira e coloca no chão para ajudar ele a se locomover, encontrar firmeza no chão. Até que ele chega em determinado ponto, ele não encontra a criatura, mas ele encontra uma espécie de monte no meio do lago. A luz da lua ilumina bem aquele ponto, ilumina aquela água que na superfície fica aqueles musgos, aquela água barrenta e escura. Parece que algo chama ele para aquele lugar e ele vai caminhando naquela direção. Dá um passo, dá outro, dá um passo, dá outro. Alguma coisa aparece. Ele está no pântano à noite. Eu vou colocar aqui 50% para cima assim. 22. Ele chega sem qualquer problema. Um pouco de dificuldade porque ele não tem mais com que se apoiar. Apenas a vara que ele está segurando. Ele, na realidade, por momentos ele segura assim com as duas mãos, chegando a arranhar ainda mais a sua pele. Ele chega até um monte, um pequeno monte. Ele sobe, ele percebe que o monte é meio escorregadio, lodoso, mas é bastante, mas é feito de terra mesmo. Ele, quando chega nesse monte, ele olha para um lado, ele se assusta, porque ele vê a cabeça daquela criatura emergindo até metade da sua cabeça. De vez em quando a língua em algum ponto da água se levanta, mostrando as duas anteninhas, por assim dizer, as duas bifurcações para fora, como se estivesse respirando e depois voltando. Boa parte do corpo dela imergido na água e só metade da cabeça para fora. A água, os cabelos dela ficam boiando como se fossem sargassos ao redor dela. Os olhos, aquelas duas esmeraldas intactas, sem pálpebras. O rosto como se tivesse sido arranhado, mutilado. E ele se assusta por um momento, dá alguns passos para trás e ele toca em algo extremamente macio e pálido. E quando ele olha para trás, ele vê uma mão parcialmente enterrada nesse monte de terra que ele está. Eu vou jogar sanidade para saber se ele passa. 50 para cima. 46, ele não passa. E ele perde mais um ponto de sanidade. Ele viu uma mão parcialmente enterrada. Ele se assusta, ele quase chega a cair na água. A boca dele aberta e um grito mudo. Ele volta a olhar para a criatura e a criatura continua lá parada, encarando ele. Ele volta a olhar para aquela mão de novo e ele percebe que é uma mão de, vamos saber,
como é essa mão. Se é de uma criança, se é de um adolescente, jovem, meia idade ou idoso. Vamos lá. 8. É de um adulto. É de um homem ou de uma mulher? Eu vou colocar aqui 40 para cima é uma mulher. Não, vou colocar meio a meio. 50 para cima é uma mulher. É um homem. Ele vai tirando aquela terra e ele percebe se tratar de um jovem. Ele, a tez pálida, os cabelos já descarnados, o rosto dele já quase perdendo as feições humanas, se tornando já aquela coisa cadavérica. Ele, quando Jacob revela o corpo ali naquele naquele monte, ele volta a olhar para trás, ele não vê mais a criatura, como se a criatura tivesse levado ele até ali, de alguma forma. E por que ela fez isso? Jacob vai desenterrar com bastante sacrifício, ele está debilitado ainda, aquele corpo. E ele vai procurar algum objeto nos bolsos. Ele percebe que o torso está nu daquele jovem. E ele vai procurar alguma coisa dentro dele para saber qual é a origem daquele jovem, daquele adulto, no caso. Eu vou jogar item 79, instrumento musical. Então ele encontra uma espécie de chocalho no bolso dele. E esse chocalho pertence a uma criança. Pertencia a uma criança. 40 para cima, sim. 41. E ele percebe que esse chocalho pertencia a uma criança, porque tem até alguns lacinhos, algumas coisas assim do tipo. Era de uma menina ou de um menino? 50 para cima, menina. 77. Era de uma menina. Então tem alguns lacinhos que podia lembrar um pouco a cor rosa. Algo bordado. E um cabelo, um fiapozinho de cabelo assim, amarrado a um laço. E Jacob chega à conclusão de que esse cara era um pai. Era o pai dessa criança. Pelas vestimentas, Jacob pode chegar à conclusão de que esse cara era da vila pela qual eles passaram. Vou jogar aqui 40 para cima, sim. 73. Ele percebe que sim. Então ele tira o corpo dali, certo? Deixa ele exposto à luz do luar, que pega neles diretamente. Ele ele guarda no bolso de sua túnica interna o brinquedo. Ele se levanta com dificuldade. Ele está bastante sujo de lama, terra. E ele olha novamente
por entre as árvores. Ele viu alguma coisa. Eu vou jogar aqui 40% para cima, ele viu. 2, ele não vê nada. Então Jacob decide ir para a vila com esse instrumento. O sol começa a raiar, o zenite começa a aparecer aquela coloração alaranjada e o frio abraça Jacob de uma forma esmagadora, mas ele não tem tempo para perder. Ele não pode parar agora e explicar o que tem em sua mente para Kate e para o que pode estar acontecendo. Esse homem provavelmente foi vítima de assassinato ou alguma coisa do tipo. Jacob volta a olhar para o cadáver. Apesar do avançado estado de decomposição, o Jacob encontra alguma marca de ferimento ou de estrangulamento, alguma coisa do tipo. 40% para cima, ele tem a chance de identificar isso. 16, ele não vê nada aparentemente nesse homem. Então ele sai cruzando aquele rio pantanoso novamente. E ao invés de ele ir para o monastério, ele consegue, como agora começa a clarear, ele vê o monastério de um lado e ele vê aquela fumacinha e um pouco daquelas casas da estrada da vila e decide ir para lá. E a gente encerra aqui esta aventura. Encerra este capítulo, na realidade, aguardando por um próximo. É isso aí, até a próxima.